Olá, meu nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. No quarto episódio da nossa série, vamos embarcar nas histórias de Mônica Danielski, doutora em baleias e com experiências diversas e internacionais pelos mares do nosso oceano. Olá, Mônica, é uma honra ter você aqui no nosso quarto episódio. Seu conhecimento e experiência, tenho certeza que vão inspirar os nossos ouvintes. Por favor, compartilhe com os nossos ouvintes quem você é e onde você está neste momento. Oi, Claudinha, tudo bem? Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu sou Mônica, eu nasci em Criciúma, em Santa Catarina, no sul do Brasil, e eu continuo morando em Criciúma, em Santa Catarina. No momento, eu não tenho nada em vista. Eu estou com alguns contatos agora, algumas possibilidades, mas algumas possibilidades são dependentes de visto, depende do país, né? Então a gente tem que encaixar essas documentações e esses requerimentos para conseguir embarcar também, né? Uma outra questão que tem que ser levada em consideração, né? Então, é tipo, cada país tem um visto necessário, ou se você tiver, por exemplo, Siemens Book, você consegue entrar em qualquer país? Cada país tem um requerimento para você poder entrar no país, dependendo da sua atividade, né? Então, tem países que requerem visto e Siemens Book, porque você vai realizar um trabalho no país, mas você é crew member de um navio, né? Então você não vai fazer um trabalho especificamente no país em terra, você é só parte de uma tripulação. Então, às vezes esse país requer só o Siemens Book e mais um visto. Tem países que só um visto de turista funciona, e dependendo do acordo que o Brasil tem com os países, com um determinado país, você entra até sem visto, né? Isso é dependente de cada país. Olha aí, ouvintes, super dica. Se você quiser trabalhar internacionalmente, você tem que saber quais são os requerimentos do país específico do projeto que você está mandando o seu currículo para trabalhar. Ô, Mônica, conta pra gente como é que foram seus primeiros dias como observadora de mamíferos marinhos, como que a sua carreira mudou e como é que você se sente hoje em dia como doutora, né? Doutora em baleias. Então, Claudinha, os meus primeiros dias, o meu primeiro embarque, ele foi emocionante, assim, né? Primeiro porque você tem uma expectativa do que é o trabalho a bordo e depois você tem a realidade, né? Eu vinha de uma área acadêmica e eu queria muito trabalhar embarcada, e eu não imaginava como era, né? Então eu achava que a gente carregava essa metodologia da pesquisa científica, né? Eu imaginava que tinha uma dinâmica no dia a dia, e não era assim, é tudo diferente, né? Você vê que é completamente diferente, né? Um outro mundo, é uma outra ideia. Eu cheguei, um diferencial também, eu acho que desse meu primeiro embarque, foi a forma com que eu fui recebida pelos profissionais. A minha equipe, a minha primeira equipe, era uma equipe extremamente experiente, extremamente acolhedora, e isso também faz diferença. E eu acho que quando você aprende com essas pessoas dessa forma, fica tudo muito mais leve, né? E hoje eu tento levar isso também nas minhas experiências, né? Tentar ajudar as pessoas novas com as inseguranças, porque é tudo muito diferente, né? Você entra num navio de sísmica, você tem um equipamento que você nunca viu, que é subjetivo quando você conta, e muda tudo quando você está lá e está vendo, né? E tá participando. Então foi tudo novo, tudo grandioso. Foi uma experiência maravilhosa. Eu achei que a gente ia ter avistagem todos os dias, e não é essa a realidade, né? Depende da área, depende do país, depende de onde você está, você tem mais avistagens ou não.
E no meu caso, meu primeiro embarque foi uma área que a gente não tinha muitas avistagens, mas foi uma experiência assim maravilhosa, né? Deu tudo certo e desde que eu comecei eu não parei mais. Eu tive um intervalo de 2 anos assim que eu parei por conta do meu doutorado e ali eu trabalhei, eu comecei a embarcar em 2007 no mercado offshore de óleo e gás. Tive uma, uma pausa de 2 anos e logo voltei a embarcar e estou até hoje. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu entendo, é como eu me entendo, então é uma experiência maravilhosa. Tive contato com as pessoas, com consultores, outros colegas que eram muito experientes e aprendi muito com eles, muito mesmo. E com cada um que você se conecta, você aprende um pouquinho, né? Tanto profissionalmente como da experiência de vida, você tem a oportunidade de conhecer diferentes pessoas, diferentes países, diferentes culturas. E eu acho que o embarque e o trabalho offshore não é só o trabalho em si, né? É muito mais, você tem muito contato, você tem uma questão cultural importante, são pessoas de diferentes países, diferentes áreas, diferentes olhares, então é maravilhoso. E aí, a partir de 2019, eu comecei minha experiência internacionalmente, comecei em embarques internacionais, e atualmente eu tenho feito mais embarques fora do Brasil, em países, em outros países. Né? Eu tenho experiência como observadora de biota marinha, operadora de monitoramento acústico passivo e também como técnica ambiental. E trabalhei em embarques em navios de sísmica, wind farms, navios guindasteiros e plataformas de perfuração. Nossa, é uma experiência super completa, né, Maniquinha. E você acha que o fato de você ter vindo da academia te ajudou para começar ou só o impacto, assim? Porque eu acredito que esse conhecimento dos cetáceos, né, deve ter ajudado também. Ajudou muito. Eu acho que tanto como uma experiência pessoal, porque quem trabalha com cetáceos é extremamente apaixonado, tem uma entrega muito grande. Então você pensa na experiência, nas possibilidades que você vai ter trabalhando offshore, né? As possibilidades, as espécies que você vai ver, né? Então, essa paixão, né? Essa experiência a priori, né? De ter vindo da academia e ter trabalhado com cetáceos já ajuda tanto pessoalmente e profissionalmente, sem dúvida, né? Ajuda você a identificar os animais, você já tem um outro olhar, né? Isso ajuda muito, ajuda muito. E até o contato com o mar, né? Aquele dia a dia, isso também ajuda bastante. Sem dúvida, esse contato com o mar você já sabe que não vai enjoar, você já sabe que você É, fica tranquila a bordo. E outra coisa que eu achei super interessante que você falou é essa questão da dinâmica de grupo, porque realmente uhum. a gente sempre vai embarcar com alguém que sabe menos, ou alguém que sabe mais, ou que tem um outro tipo de conhecimento. E é tão interessante você trabalhar numa equipe multidisciplinar, porque é só aprendizado, né? Um pouquinho de humildade para você aprender muito além do ambiente multidisciplinar do próprio navio, que são vários profissionais de diferentes áreas. Está todo mundo ali naquele navio, vivendo 6 semanas. Então, se você tiver um pouquinho de curiosidade e conseguir se comunicar com as pessoas, é um aprendizado constante, né? Exatamente, os diferentes olhares, né? Porque a gente traz a carga ambiental, a gente está em um lado da atividade e eles estão no outro lado da atividade, né? Que é a exploração sísmica naquele momento, a atividade sísmica, né? Então, essa troca é muito rica, né? Então, a gente sabe, vários colegas nossos que foram para a área de sísmica, vários colegas da sísmica que entenderam um pouco mais do nosso trabalho e que hoje nos olham de uma forma diferente, entendem por que a gente está ali, né? Então, essa troca, ela é muito rica. E, claro, nem tudo são flores, né, Claudinha? A gente tem algumas dificuldades e é normal, né? Somos seres humanos, é uma atividade impactante, tem as suas dificuldades da própria particularidade da atividade, mas no final, assim, a troca é muito rica. Conta pra gente uma história sobre o trabalho que você faz e como você protege esses animais, equipamentos que você usa, a sua rotina do dia a dia offshore.
Então, eu tenho uma. Eu, particularmente, eu acho que o Brasil é um dos países onde a legislação ambiental de mitigação da atividade sísmica é uma das melhores do mundo. Assim, talvez alguns outros colegas não concordem, mas eu acho que isso a maioria concorda, né? A atividade sísmica é impactante, tem um impacto grande, e o nosso trabalho dentro de um navio de sísmica, na área ambiental, ele é super importante. E eu tinha uma experiência, assim, a gente também, é importante a gente lembrar, né, Claudinha, que a atividade sísmica é uma atividade extremamente cara. São cifras de milhões de dólares ou milhões de reais, né? Então, toda a estrutura, todo o tempo, é tudo muito caro, né? Então, quando a gente entra com a atividade ambiental de mitigação, a gente já sabe que a gente vai gerar uma baixa monetária na atividade, vamos colocar dessa forma. E eu tive uma experiência muito interessante. Para mim é muito interessante, porque eu era operadora de monitoramento acústico, e o monitoramento acústico no Brasil ele é feito 24 horas por dia, o que é muito legal, também é um diferencial, não são todos os países que fazem, junto com o monitoramento visual. E eu trabalhava no turno da noite, né? Eu fazia de meia-noite às 6 da manhã, então era só monitoramento acústico. Durante a noite é o momento onde a gente tem mais detecção de odontocetos, né? Que são os golfinhos. E a gente tem muita detecção. E a gente estava numa área em particular, que a gente tinha muitos odontocetos e muitas detecções de dia e de noite. E quando a gente tem detecções e esses animais estão na área de segurança, que a gente chama, ao redor do navio, uma área específica para cada país também, de distância, a gente tem que interromper a atividade sísmica. E nessa área em particular, eram tantos animais, e num embarque de 42 dias, eu tinha tantas detecções à noite, tão longas, que a equipe sísmica quase não produziu nenhuma das noites. Nenhuma das noites. Isso só no meu shift, que eram 6 horas na época, naquele momento, né? Direto. Fora minhas outras colegas que vinham um pouquinho antes de mim, que já começavam a ter detecções e dali já não conseguiam retornar. Então, assim, a seriedade de se seguir uma legislação e como o Brasil sustenta isso, né? A gente não teve nenhum problema, nem da empresa, nem do IBAMA, nem de nenhum órgão, porque a gente tinha que interromper a atividade. Isso, para quem sabe, ficar 42 dias sem produzir à noite é bastante coisa. E é nessas horas que você vê você vê como você está fazendo diferença. Né? E você vê que é uma associação de fatores. Você tem que ter uma boa legislação, um bom profissional, uma boa compreensão entre todos os envolvidos, empresas, governos, né, o profissional, e como você pode entender que você faz diferença. Então, não foram exatos 42 de noite sem atirar, mas foi quase ali, e isso tem um impacto financeiro muito grande, mas, nesse caso, o impacto ambiental e a mitigação foi mais importante que a questão financeira. E isso me deixa muito feliz, assim, porque eu acho, Claudinha, quero até te pedir permissão para fazer esse adendo, eu acho que às vezes a gente, como conservacionistas, pessoas que trabalham na pesquisa e a gente tem um outro olhar, a gente se questiona às vezes, né, como trabalhar nessas atividades impactantes. E a gente tem que estar nessas atividades nos dá a possibilidade de fazer um bom trabalho dentro do que a legislação nos permite. Então, sendo bons profissionais e tendo uma boa legislação, a gente pode fazer diferença, gente. Então, foi uma experiência importante para mim e que eu lembro assim sempre. Super importante, eu super concordo com você que o profissional do meio ambiente dentro de um navio sísmico, que ele então vai atuar de alguma forma contra a produção, é um papel, no mínimo esquisito, Uhum. mas é fundamental. Eu acredito que a gente que começou, né, nos 2000 e bolinhas, a gente não era aceito, a gente não era respeitado, enfim, vários desafios.
Mas ainda bem que isso mudou. Hoje em dia a gente entra num navio, já tem a estação do PAN, todo mundo já sabe qual é o trabalho do MMO. Então, assim, eu acredito que essa tua experiência única, né, de quase 6 semanas sem a produção noturna por causa da presença dos bichos, ela é fundamental. E eu também coloco um adendo aqui, que a minha vontade de fazer o podcast também foi mostrar essa, seriedade, comprometimento dessas observadoras de mamíferos marinhos que eu conheço, que eu sei que trabalham direito, que eu sei que são apaixonadas pelo que estão fazendo e que podem inspirar, né, outras mulheres a entrar no meio offshore com essa seriedade, com essa perspectiva de conservação do meio ambiente marinho, mesmo dentro de uma indústria que é altamente impactante. Então a gente faz a diferença sim. Eu acho que a gente sempre pode fazer diferença, sabe, Claudinha? Independente da adversidade, do projeto e do momento que a gente está. Como que a gente faz a diferença? Dando o nosso melhor dentro daquelas condições. Então, a gente tem uma legislação para seguir, a gente vai seguir. A gente vai se impor essa legislação, esse é o meu trabalho, e eu vou fazer diferença. E como você falou, no início, quando a gente começou, tudo era muito mais difícil, a gente era. Bom, você deixou bem claro e era isso mesmo. E tinha o adicional de ser mulher, né? Então, tudo isso entrava num pacote só. Pegando esse gancho do ser mulher num ambiente majoritariamente masculino, né, além das pressões que é viver no navio, em espaço confinado, trabalhando em turnos, com outras pessoas, né, aquela coisa, brigou, não pode ir para casa, tem que aturar, tem que dividir cabine muitas vezes, além de trabalhar junto, você tem que conviver dentro da cabine junto. Como é que você se defende nas situações mais desafiadoras, exatamente como ambientalista e como mulher? É uma questão bem importante, assim. Eu acho que, como você falou, o trabalho em si ele já é desafiador, por tudo isso que você colocou, né? Distância da família, eu adicionaria, enfim. E sendo mulher é muito mais desafiador, né? Eu acho que ao longo do tempo, assim, a gente que começou há mais tempo, a gente também aprendeu, sabe, Claudinha? A gente aprendeu que a gente tem que se impor, que tem atitudes e comportamentos que não são aceitáveis. E o mais importante é que as empresas, os países, os órgãos de regulamentação, eles têm mecanismos para que isso não aconteça, ou que para que você possa se comunicar e denunciar qualquer forma de assédio moral, qualquer outro tipo de situação que você não se sinta confortável. Né? Eu acho que a gente vive num mundo que é machista, né? E que a gente está acostumada com coisas que a gente não deveria estar e que a gente simplesmente releva. E num ambiente de trabalho, offshore, confinamento, onde você não tem para onde ir, a gente não pode aceitar. Então, eu acredito que a forma mais correta e que a gente consegue colher frutos mais facilmente é usar esses canais de comunicação que as empresas, que os órgãos possuem para nos defender. A gente precisa comunicar, a gente precisa denunciar e a gente não pode se calar. A gente precisa falar. Então, meninas, não se calem. Se vocês não se sentem confortáveis, se alguma coisa aconteceu, converse, use esses canais e fale com as pessoas responsáveis a bordo. Ah, isso é super importante. Eu, né, como você, provavelmente, como provavelmente quase todas as mulheres que começaram na nossa época, a gente, por ser nova, por estar num ambiente ainda que a gente não conhecia, enfim, muitas vezes eu não falei, né, eu geralmente até em algumas situações fui até o capitão, enfim, coisas aconteceram para melhorar a minha situação.
mas eu tive uma situação agora há poucos anos, e que eu falei, assim, sabe, com uma segurança que eu só adquiri porque eu já tenho uma bagagem, né, e eu fiquei super orgulhosa de mim, enfim. Eu acho que uma mudança, eu acho que essa nova geração, elas já entram com essa postura, sabendo das regras, e inclusive eu sinto também que dentro do navio tem mais mulher hoje em dia, né, em todas as áreas do navio, na área marítima, na área da navegação, na área ambiental, enfim, tem mais mulher a bordo, que ajuda muito. E eu acho que os homens, eles também estão mais conscientes de que certas atitudes já não são aceitáveis. E isso eu acho que é uma mudança muito importante, geracional. E que eu acho que só acontece porque nós estamos falando, não estamos mais aceitando certas atitudes. E eu acho também, Claudinha, que essa geração é diferente, e acho ótimo, e acho que a gente aprendeu com elas também. Eu sinto isso, eu aprendi muito, eu aprendo todos os dias com todo mundo, assim, e eu aprendi muito com elas, e eu acho que isso que você falou, que os homens estão entendendo o processo, eu acho que isso também é um pouco porque as meninas têm falado, e eu tenho visto punições. Porque muitas vezes é assim, ah, tá bom, vou conversar e tal, mas nada acontece. Mas assim, eu tenho visto, tenho tomado conhecimento de algumas punições, e eu acho que tem que ser mesmo, porque enquanto a gente não tiver exemplos, a gente nunca vai seguir. As pessoas têm que ver que existem coisas e comportamentos errados que precisam ser punidos e que são sérios. E eu vejo isso acontecer, e hoje, assim, eu também vejo mais mulheres em todas as áreas, eu vejo mais segurança, eu me sinto até muito mais confortável, sabe? Isso é ótimo. Bom, agora vamos focar um pouco nas belezas do mar. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma das suas experiências assim mais emocionantes com os cetáceos. Bom, então, gente, deixa eu contar aqui que eu e Claudinha a gente já embarcou, a gente já trabalhou junto há muito, muito tempo. E essa experiência maravilhosa que eu tenho foi junto com ela, a gente estava trabalhando juntas. E eu acho que, assim, as primeiras experiências são as mais marcantes, né? Você vai ter experiência todo embarque, sempre coisas diferentes acontecem, mas as primeiras marcam muito. E eu acho que quando a gente embarca, todo mundo gosta de um bicho, de uma espécie e tal, mas acho que orca é aquela estrela, né? E todo mundo quer ver orca. E era o meu quarto embarque, e óbvio que eu queria muito ver orca, e aí eu fiz uma avistagem. E aí eu achava que era orca, eu vi uma nadadeira, e eu comuniquei a minha colega, que era a Claudinha, e a gente concluiu que de fato era orca, eram duas orcas maravilhosas, e a gente ficou super feliz, a gente sapateou na ponte, como a gente fala, ciscou, sapateou, correu, e a gente fez toda a avistagem de orca, que não foi tão curta, foi longa, relativamente longa. E aí a avistagem terminou e cada uma foi pro seu bordo. E assim, minutos depois, começaram a pipocar golfinhos. E eram golfinhos rotadores. E era a minha primeira avistagem de golfinhos rotadores. Mas assim, não era 2, 10, 20, 30, eram uns 200 animais. E foi uma das avistagens mais lindas, assim, seguidas, né? Primeiro você vê orca, depois você vê um grupo de 200 golfinhos rotadores. E eles ficaram muito tempo ao redor do navio. A gente pôde observar todos os comportamentos. Claudinha, com a máquina dela maravilhosa, tirou várias fotos. E foi muito bonito, assim, que a gente viu o grupo chegar, todos os comportamentos ao redor do navio. O grupo, eles todos se juntaram, se agruparam, aqueles 200 bichos navegando e se afastando. E para mim, assim, foi uma das avistagens mais lindas, assim. E para mim é muito mais legal que tenha sido compartilhado com a Claudinha, que está aqui e não me deixa negar, não me deixa mentir. Nossa, nossa, eu agora voltei no tempo, como a gente consegue, quando essas avistagens elas são tão eh, profundas, né, porque é isso, você falou, a gente acompanhou os bichos, primeiro as orcas, depois os golfinhos, e parecia aquele mar de golfinhos, a gente conseguindo acompanhar todos os comportamentos, não sabia se chorava, se ria, se anotava.
Muito lindo, e É isso assim, mesmo. a gente volta no tempo e parece que todas essas sensações que a gente tem desse contato, a gente consegue sentir de novo, é muito forte, né. Não, é muito forte. Tanto que quando eu pensei na experiência, essa foi a primeira. E assim, é uma experiência, Claudinha, que eu conto para todas as pessoas e que eu mostro os vídeos e as fotos para todas as pessoas, desde sempre e eu acho que para sempre. Que máximo, que lindo. Ô Mônica, então fala pra gente um pouco, o que que o mar representa para você? Eu até me emociono, porque o mar é tudo, tudo que eu sou. O mar, ele me definiu, né, Claudinha? O mar, desde o meu sustento até todas as experiências maravilhosas que eu tive, experiências profissionais, desafios, reflexões, conhecer diferentes culturas. O mar, ele me define. Eu me conheço no mar, né? Eu sei quem eu sou quando eu tô lá, né? Claro, a gente tem outras experiências de vida, mas é muito tempo, né, que a gente faz isso. E é engraçado que é a mesma sensação que eu tenho, assim. O mar, muitas pessoas que embarcam, você sabe, a gente fica em confinamento, né? E as pessoas têm a sensação de que elas estão confinadas e que elas sufocadas. E a minha sensação é completamente oposto. Quando eu tô no mar e quando eu tô fazendo as minhas avistagens, meu trabalho, eu olho para o mar sem fim, sem poluição visual, então não tem nenhuma embarcação, não tem nenhuma plataforma, não tem nada. A minha mente se expande, assim. Parece que eu posso pensar tudo, eu posso definir tudo, eu posso entender tudo. E as minhas melhores reflexões foram embarcadas, foram no mar. Então, o mar é a minha vida, né? É como eu me conheço. Ai, que lindo, eu achei linda essa frase, "O mar me define", nossa, muito especial. Moniquinha, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo quando eu estou embarcada. Me diz qual é o seu bicho favorito e por quê? Você sabe que é complexo, né? A gente é mãe de todos, né? Assim, porque são bichos apaixonantes, né? Você sabe, né? Melhor que eu. Eu tenho uma paixão por odontoceto, pelos golfinhos, né? Pela orca, mas as baleias, as grandes baleias, os misticetos, são o meu encantamento, assim, é uma mágica. E é engraçado, porque eu fiz biologia, né? E eu lembro que na época eu falava, eu quero fazer biologia para trabalhar com baleias. Não, mas e os golfinhos que são, não, são maravilhosos, mas eu quero trabalhar com baleias e eu nem tinha ideia, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né, Claudinha? Então, assim, eu sou apaixonada, encantada por grandes baleias, por misticetos. Eu acho que elas têm um bailado, uma leveza dentro daquelas toneladas, sabe? Você não olha para uma baleia, eu até me emociono. Você não olha para uma baleia assim, tipo, ai, que bicho gigante, grotesco e pesado e não, cara, você olha para uma baleia e você vê assim um animal leve de 2 quilos pela beleza e pela leveza e a paz, e o encantamento e a velocidade e o comportamento é muito lindo. Bom, já deu para ver que é um encanto, assim, tipo uma magia, né? É um negócio, mexe muito comigo. São as baleias maravilhosas. E se você tivesse que escolher uma espécie entre os mesticetos, consegue? Ai, Claudinha, só pergunta difícil nesse podcast. Olha, eu trabalhei muitos anos com baleia franca, né? E elas estão no meu coração, né? São maravilhosas. Eu acho que elas que primeiro me mostraram esse mundo, assim. Elas falaram, não, é com a gente aqui que você vai começar a sua vida no mar e que você vai se apaixonar. E foi com elas. E eu acho que toda a minha vida acadêmica, a maioria dela,
né? A maior parte dela foi com baleias francas. E foram elas que me ensinaram tudo. Me ensinaram como olhá-las, como eu devo olhar esses bichos, o que é importante que a gente faz, né? Então, elas me ensinaram. Eu acho que elas são a minha grande paixão, assim, sabe? As minhas Ah, eu mestres. entendo. Elas são muito lindas, elas são São, robustas e, ao mesmo são tempo, elas têm essa leveza e elas se aproximam da costa, né? muito. Com filhotes, que é outra coisinha, né? São as nossas Coisinha, berinjelas do coisona. mar. É, coisinha, coisona. Maravilhosas. É, Ai, que legal. E na sua é. tese de doutorado, o que que você estudou com as baleias francas? Na tese de doutorado, eu trabalhei no sul de Santa Catarina, né, que é um berçário de baleias francas, e eu abordei diferentes aspectos, mas assim, eu acho que o mais importante do doutorado foi no sul de Santa Catarina, a gente tem algumas áreas de refúgio da baleia franca. O que, que são essas áreas de refúgio? São áreas, baías nessa área, na APA da Baleia Franca, que é uma área de proteção ambiental da Baleia Franca. Então, são algumas baías onde o turismo de observação de baleia embarcado não pode ocorrer. Né? Então, foram selecionadas algumas baías para ser um lugar de. Acho que vamos falar em proteção, né? Dar esse descanso. Não, aqui, se tiver baleia nessas baías, a gente não pode fazer o turismo de observação de baleias embarcado, que que hoje, atualmente, só para lembrar o pessoal, ele ainda não é permitido no sul de Santa Catarina. Ele foi banido e ainda está em processo de retomar essa atividade. Mas, enfim, na época ele acontecia, e acho que o principal do meu trabalho de doutorado foi avaliar, comparar áreas de refúgio com áreas que não eram de refúgio. Como era a distribuição desses animais nessas áreas de refúgio, para tentar ver qual era a importância das áreas de refúgio. Se esses animais realmente utilizavam essas áreas como refúgio, né? Eu acho que foram os dois capítulos mais importantes, assim, né? Ou o capítulo mais importante da tese. Eu acho que ele é o carro-chefe, assim, da ideia. Aí teve outras abordagens também nos outros capítulos, mas eu acho que esse é o mais importante, mais aplicável, mais importante pro animal, eu acho, né? A gente entender se essa dinâmica, se essas escolhas foram corretas, foram boas ou não. Super importante, concordo. E a gente tem que saber como é que o animal está sem a presença do impacto do homem para poder Uhum. desenvolver as medidas de mitigação. Então, mesmo dentro da academia, você conseguiu desenvolver também um trabalho prático, aplicável para a conservação desses animais, o que é muito importante, né? Uhum. Eu acho que a gente foi um trabalho legal, a gente teve resultados importantes, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso daqui para frente, né? Como acadêmicos, produzir ciência que ela vai ter um retorno, né? Ou para a espécie, ou para a sociedade, né? E eu acho que esse é o nosso papel, né? Dentro da vida acadêmica, né? Produzir algo que tenha um retorno para todos, né? Para todos. Eu, inclusive, vou fazer o meu doutorado, minha tese, um dos capítulos da minha tese também é sobre a questão do impacto do turismo, né, de observação de golfinhos lá no Algarve, sobre 2 espécies. No caso, eu vou fazer medições acústicas e vamos ver no que vai dar. Deixa eu só lembrar uma coisa, Claudinha. Assim, para quem está ouvindo a gente, por que isso é importante? Por que o biólogo é importante? Por que a pesquisa científica é importante? Quando a gente faz uma pesquisa dessa, não é só para publicar um artigo, para dizer que fez. Essas pesquisas, elas balizam legislações, elas balizam tomadas de decisões. E é aí que a gente, o nosso papel, que a gente faz o nosso papel na nossa melhor forma, né? Então, assim, vamos valorizar a pesquisa, vamos tomar posse dela e perceber que é importante, né? Que a gente tenha esse tipo de pesquisa que tem um retorno para a sociedade, para as espécies e que possam balizar legislações, né? Essa que é a ideia. Mas vamos Inclusive voltar. tem o ODS 12, que é sobre o turismo, ambiental,
né, então é bem importante isso mesmo, a gente está produzindo uma ciência que ela é aplicável. Além do conhecimento, genuíno daquelas espécies que não são conhecidas, também a gente poder ter essa parte socioambiental, na verdade, que é trazer isso para a comunidade, e não é dizer: "Ah não, não faça isso, não faça o turismo", Não, é dizer: exato. "Faça de uma forma que você tenha, benefícios e que não impacte a vida do Não, animal", né. Eu acho que esse é o é, grande balanço e, como perfeito. você falou, a contribuição do biólogo, né, para a sociedade. Então, agora falando, né, do estar embarcada, do estar no mar, todo observador de mamífero marinho tem a sua playlist. No passado era o CD player, agora a gente já consegue ter tudo num Spotify, numa coisinha menor, né. Conta pra gente, qual é a sua música favorita quando você está no mar, ou aquela música que quando você está em terra, você lembra do mar? E por que você tem essa música como favorita? Eu sou super eclética no mar, eu ouço de tudo, Claudinha, de tudo mesmo, assim, né? Eu acho que é uma forma da gente se conectar tanto com a terra, né? Com os nossos, com a família, com amigos, com memórias, né? A música tem esse poder, né? Mas, como eu já falei, as minhas primeiras experiências, elas são muito marcantes. E no meu primeiro embarque, o pessoal que estava comigo, meus colegas, beijo Calu, beijo Roberto, eles me apresentaram, são pessoas maravilhosas, aprendi muito com eles. Eles me apresentaram o CD da Martinália e eu ouço até hoje. E a minha música favorita é a música que chama Águas de Amaralina. Fui pras águas do mar de E é uma música que me Amaralina, emociona muito, como águas me de emocionava e me mar emociona muito. E ela fala ensina essencialmente do mar, né? E aos ela meus fala sonhos o que rei o mar cura, de fato, ele perfumado cura quando a gente se apresenta a ele de peito aberto. desejos E o mar, ele que é poderoso, morri gente. Assim, não é papo de prometi bióloga novamente apaixonada pelo voltar mar, as pras baleias. águas. Não, gente, é poderoso. Se a Ele tem força do uma mar energia me vingasse as e ele mexe e toca em cada mágoas, um de uma forma específica. esperei, Né? Essa música, ela recuperei. me Na conecta, parece, terceira com onda ele, assim, sabe? entreguei pra E com o meu trabalho. chamar E e ela é muito especial para mim. Eu amar. acho que é a minha música Meu favorita. amor, vaidosa e brejeira, mãe, Ai, Minha que música legal, eu favorita. adoro essa que música também, ela é nada muito linda. me Vou colocar, ó, É, a gente vai fazer uma levou. playlist Vaidosa e do brejeira, podcast e aí mãe, eu vou colocar as músicas favoritas das entrevistadas. Bom, agora que a gente já está assim te conhecendo mais profundamente, conta pra gente, como é que os ouvintes podem te contactar, por exemplo, para saber mais das baleias, para ter dicas de como embarcar? olha, eu tenho rede social, mas eu não sou assídua, então, assim, eu não posto mesmo, eu não sou assídua em rede social, de postar, enfim, mas eu gosto de conversar, gosto de me conectar, gosto de pessoas, e eu acho que eu tenho um LinkedIn, então é só colocar meu nome, Mônica Danielski, procurar pelo meu nome, e a gente pode conversar por lá. E o bom e velho e-mail também, a gente pode conversar. Meu e-mail, monicadanielski@gmail.com. E claro, a partir daí a gente faz as nossas conexões ou conversa via WhatsApp, ou enfim, aí a gente segue a partir daí. Ok. Agora, para fechar aqui a nossa série de perguntas, você tem alguma coisa que você gostaria de trazer para os nossos ouvintes? Eu sei que os nossos ouvintes, os seus ouvintes, eles não são essencialmente mulheres, mas eu acho que eu queria assim direcionar essa conversa para elas, assim, essa minha última ideia, assim, né? Meninas, mulheres maravilhosas, poderosas, que querem trabalhar no mar, que querem trabalhar no offshore e que ainda não conseguiram iniciar a carreira. O caminho está aberto, o caminho foi iniciado. Fortaleçam esse caminho, sigam essa caminhada. Não deixem
oprimir as suas vontades, as suas ideias, tome as suas decisões e siga. A gente tem que conquistar esse espaço, a gente lutou, a gente conquistou esse espaço, ele também é nosso. E eu acho que já foi mais difícil, né? Eu acho que é difícil, continua sendo difícil para a mulher. Em todos os espaços a gente sabe que é difícil, e offshore não é diferente, né? É um lugar essencialmente masculino, mas eu acho que já foi pior e a gente abriu esse caminho está aberto, vamos fortalecer, mulherada, vamos ocupar esse espaço que ele é nosso. Então, eu queria deixar esse carinho para as nossas queridas ouvintes. Ai, que lindo, perfeita mensagem. É isso aí, abrimos os caminhos. Ouvintes, ponham suas rotas e sigam com determinação, não deixem os desafios te abalarem. Porque é isso aí, a gente balança, mas não afunda. Não. E assim, outras vieram antes da gente, né, Claudinha? Porque a gente iniciou, no meu caso, eu iniciei em 2007, eu aprendi muito com você, que já veio antes de mim, que aprendeu com outras pessoas, e a gente aprendeu com homens interessantes e legais e parceiros, e outras mulheres abriram caminhos para a gente. A gente continuou nesse caminho, fortalecendo, e agora, mulherada, vamos continuar a fortalecer, que o caminho é nosso, está conquistado, e vamos seguir. Isso mesmo. Vamos remar junto o mesmo barco e seguir os nossos sonhos, né? São os sonhos de biólogas, né? Que, como você falou, que nos definem, que o mar nos define, né? Então, eu acho que esses sonhos são muito importantes, não só para a gente, mas para os animais, porque afinal, no fim de tudo, o que a gente quer é que esses animais fantásticos continuem vivendo, se reproduzindo e embelezando os nossos oceanos. Exato. É isso. É mais por eles, né? Claro, né, Claudinha? Nem tudo são flores, né? Tudo tem um lado bom e ruim, mas eu acho que o fato de estar no mar e trabalhar com animais, pelos animais, é um presente, né? É um presente. É um privilégio e é apaixonante. Que bom, fico muito feliz você estar aqui dividindo a sua experiência com a gente. E agora, caros ouvintes, vamos colocar uma nova rota na nossa bússola. E você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Herber e jornalista Johanne Russell, com as parcerias das observadoras de mamíferos marinhos, da design Flávia Muniz. Fiquem conectados ao Visões Navegantes, porque tem episódio novo no ar todo dia 23.